find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. A ideia, por exemplo, se calhar a obra que melhor representa aquilo que é a experiência humana há de ser Hamlet, de Shakespeare. E aquilo foi escrito há muito tempo. Sim. Ele é que é século XV para aí? 16? 17, acho eu. Acho que Hamlet é de 1600 e... Desculpa isso. Pesquisa. Sim. A 1600 e... 1590. Pronto, adivinhei. Boa. Máquina. Tu é que és das humanidades, é que tens a obrigação de saber, não tens. Mas havia um número. 1601, sim. Hamlet fala... Se calhar aquilo que nós mais imediatamente queremos dizer é ser-se um adolescente, mas será que alguma vez deixamos de ser adolescente? Aquela ideia de, oh meu Deus, eu estou a sofrer tanto. Eu acho que vivemos um bocadinho assim sempre. Aquela ideia de, eu quero fazer isto, eu não consigo fazer isto, porque é que eu quero fazer isto sequer? Esta ideia de... ser-se uma pessoa, ponto, é algo que existiu. São as tragédias gregas, por exemplo. São também. as tragédias gregas também, exatamente. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Eu quero saber tanto, oh meu Deus, eu preciso tanto de saber disto, mas assim que eu sei, eu descubro que afinal tive relações sexuais com a minha mãe e vou-me matar. E depois, Exatamente. Ou com a minha irmã, com os Maias. Eu ainda estava a dizer, eu acabei esta semana de ler os Maias, é incrível. Mas é isso, e é esta ideia que nós temos pelo conhecimento, esta ideia de que a partir do momento em que eu vou saber, eu vou-me conseguir resolver. Não, a partir do momento em que tu vais saber, vais querer passar a saber outra coisa, ou então o teu conhecimento vai ser a razão da tua morte. A ideia de que o saber-se é importante, acho que é uma ansiedade humana que existe desde sempre. O conhecimento, enquanto uma vontade de... Exatamente, a falta de controle. Até porque, por exemplo, há um poema fantástico de Milton, chama-se Lycidas. Nesse poema, o grande argumento que está a ser feito é... Tu podes passar... No poema, aquilo que tu tens é o processo de luto de um amigo que perdeu o seu amigo. Um pastor que perdeu o seu amigo. Eles os dois eram pastores, pronto. Então aquilo que tu tens é ele a fazer um trabalho quase de investigação. É a perguntar ao mar, o que é que aconteceu? Porque ele morreu afogado. Vento, o que é que aconteceu? Oh meu Deus, o que é que aconteceu? Eu preciso de saber. Porque parece que essa vontade de se conhecer alguma coisa vai nos resolver. A partir do momento em que eu conhecer, o meu luto vai acabar. Mas o luto dele só acaba depois dele ter, uma experiência religiosa. Ele vai falar com São Pedro e São Pedro diz-lhe: eu podia ter impedido a morte do teu amigo, mas eu não o fiz. E eu não te vou dizer porquê. Porque isso não te vai ajudar em absolutamente nada. Tu simplesmente precisas de acreditar. Ponto. Ter fé. Ponto. E a partir do momento em que ele aceita que conhecer-se é apenas uma ferramenta muito finita para se tentar despedaçar o infinito, a partir do momento em que ele reconhece as suas limitações, é que ele consegue acalmar-se. Exatamente porque, aqui recuperando se calhar um bocadinho o Hamlet, porque há uma providência particular na queda de um pardal. Se um pardal cai, é porque ele teve de cair. É porque há se calhar uma força maior que garantiu que o pardal ficasse bem. E essa força maior, podem pensar em Deus se quiserem, podem pensar no universo, podem pensar nisso enquanto otimismo, enquanto ser-se otimista. As coisas vão acontecer, elas aconteceram. Não faz mal, vou simplesmente continuar a viver a minha vida. E o reconhecer a razão pela qual esse pobre pardal morreu, ou a razão pela qual o meu melhor amigo morreu, eu saber as causas não me vai resolver. Eu preciso se calhar de uma outra coisa. No caso de Milton é Deus. No caso de outra pessoa, ou pelo menos no meu, é uma posição muito otimista de se estar na vida. Ok, aconteceu. Amor fático. Vamos só continuar. Não, para mim é perfeito, magnífico. Isto, ou seja, ele falou em controle. É uma tentativa artificial, não é? De cessar controle de uma coisa que tu não tens propriamente controle sobre nada disso, né? E é também a ideia de que isto era também nós falámos sobre isto quando estávamos na Pizza Hut com o Ricardo também. O meu argumento é que as pessoas já estão lá, estás a ver? Ou
Ou seja, as pessoas às vezes estão à procura de obter uma... como é que se diz em português? Closure. Sentir esse Conforto. Uma resolução. Exatamente. Mas tipo, não há nada externo que te dê a resolução. Tipo, aquilo já está dentro de ti. Tipo, tu já estás lá. Tu já és o que tens de ser. Estás a ver? O problema é que as pessoas... O problema não é elas não serem o que querem ser. É elas não reconhecerem que já são tudo o que precisam de ser. Já têm tudo dentro delas para realizar-se. E que não poderiam ter, nas tuas palavras, e que não poderiam ter feito melhor porque aquilo que melhor te fizeram foi aquilo que elas fizeram até aqui. Exatamente. Não há outra opção. Não há, exatamente. A vida é constituída por, digamos, passos que são irreversíveis e que, portanto, se tu fizeste aquilo que tu fizeste até agora era porque tinha que ser assim. Ponto. Não vale a pena nós estamos a gastar energia e tempo a pensar naquilo que nós seríamos. Ou no que poderia ter acontecido. Exatamente. Não pensar no passado, mas pensar no futuro e, digamos, pegar naquilo que aconteceu até agora e o instrumentalizar esses elementos de forma a fazer-se aquilo que quiserem, não é? Exato. E é também uma maneira, se calhar, de se pensar nesta ideia de eu sou vítima da minha circunstância, que em parte, às vezes, é verdade. Mas esta vontade de porque é que eu sou vítima da minha circunstância, porque é que Deus é tão cruel... E utilizar isso para próprio benefício e motivação, se calhar não. Isso já depende da opinião de cada um e daquilo que cada um consegue fazer. Não, mas fazer, calma, desculpa, eu não sei se percebi o que estavas a dizer. O que tu estavas a dizer é que essa perspectiva do sentir que eu sou apenas uma vítima das minhas circunstâncias não é propriamente uma visão ótima ou eficiente de se ter, certo? Pelo menos, se aceitar que sou vítima da minha circunstância, reconhecer que é assim, ponto. Ok. E não procurar... Ou seja, porque é que Deus é tão cruel? É um bocado, se calhar, uma maneira cruel de se fazer. De se chegar a uma resposta, mas as respostas normalmente são dadas, por exemplo, em Lícidas, através de Milton. Deus é cruel porque tem de ser cruel. Não procuras uma resposta, não o vais perceber. Pois. O teu entendimento não é suficiente para o fazer. E isto é, se calhar, uma maneira de vos colocar um bocadinho de travões nisto de isto é a solução para a minha vida. Provavelmente não é. Provavelmente é uma coisa muito mais humilde do que essa, mas não faz mal. A ideia de procurar-se a razão da crueldade de Deus é uma coisa que se tentou fazer sempre. São as teodices, não é? As teodiceias, exatamente. As grandes teodiceias são, se calhar, as de Leibniz. Uma boa teodiceia, mas a melhor, se calhar, é a de Boécio, minha preferida. É fantástica. Não conheço. É uma teodiceia que basicamente chega à conclusão de que está na venda na Gulbenkian. Nem escrevi bem. Teodiceia. Uau. É teodike, ou seja, justiça de Deus. Porque é que a justiça de Deus é às vezes cruel? O Leibniz da matemática. O Leibniz da matemática. Sim. O Leibniz do cálculo, o grande inimigo de Newton, não é? Nós ontem falámos sobre isso, é muito interessante. Mas pronto, é isso. Aquilo que Boécio vai dizer é que só porque tu te sentes injustiçado não significa que tenha acontecido uma injustiça. Que é uma coisa muito difícil de se aceitar. Uau! Sim. Yeah. Sim. E na verdade há muitas pessoas que hoje em dia sentem-se um bocado assim, sentem-se injustiçadas, mas será que são injustiçadas em determinados contextos, não é? Sempre, quer dizer, sempre houve pessoas assim, não é? Eu acho que todos nós somos um bocadinho pessoas assim. Eu acho que todas as eu pessoas... também acho que sim. Quando eu me sinto injustiçada, a minha grande resposta é porque é que me fizeram isto? O que é que está mal no sistema para isto ter acontecido? Pois. Às vezes simplesmente precisas de ir lá fora fumar um cigarro e passa tudo. Mas eu a injustiça acho que... também, e também é outra coisa, que é a injustiça é um aspecto inerente da vida, não é? Ou seja, eu noutro contexto estava a utilizar este argumento que é tipo, em muitas situações nós não vamos conseguir ser justos de uma maneira ou de outra. Ao sermos justos com umas pessoas, se calhar estamos a ser injustos com outras e vice-versa. Portanto, dada essa situação em que nós somos forçados, entre aspas, a ser injustos, temos um bocado de utilizar a nossa razão para sermos o mais razoáveis possíveis, não é?
Eu posso até dizer, eu estava a falar sobre isto no contexto da utilização dos transexuais em desportos e dos transexuais em casas de banho. Ok. Ou seja, essa situação, as pessoas às vezes tentam simplificar esta questão, que tipo, podemos discordar, mas não é uma questão simples, certo? E invariavelmente vamos estar a cometer alguma injustiça, às vezes precisamos de ser um pouco preconceituosos em nome de outro grupo de pessoas, mas temos sempre de utilizar o nosso bom senso, e quando a injustiça é forçada temos de utilizar a nossa razão e o bom senso. Não sei, porque nesse caso eu acho que o mais importante do que razão e bom senso é a questão da experiência. Eu, enquanto mulher que não faz desporto e mulher que é cis, eu nem sequer saberia olhar para quais é que são os critérios a avaliar na tomada de decisão. Ou seja, a minha razão, eu posso apresentá-la, eu não sei como usá-la, eu não sei para que lados olhar, eu não sei o que ter em conta e aquilo que deixar de ter em conta. Porque eu não sei Tudo o que é ser-se uma mulher. Mas imagina que existem mulheres que praticam desporto, imagina um desporto qualquer feminino, um grupo de mulheres diz que é tudo bem haver atletas transexuais a competirem com ela, e outro grupo diz que acha que é uma injustiça. Não importa o que tu faças, se tu permitires que eles participem, tu vais estar a cometer uma injustiça às que acham que é uma injustiça. Se tu não deixares que eles participem, tu vais estar a cometer uma injustiça aos trans que querem participar. Portanto, tu nessa situação estás invariavelmente vais ter de cometer uma injustiça perante alguém. Nessa questão eu acho que me sinto mais confortável a falar do problema do trolley, mais do que de coisas muito reais e de coisas muito controversas. Não é por ser uma questão controversa, é por ser uma questão acerca da qual eu não percebo nada. É mais universal. Isso é incrível tu dizeres isso, porque... Sensato. Exato, eu simplesmente confio na És mais sensata do que eu. Não. Eu simplesmente, a minha posição perante este tipo de problemas, da mesma maneira que a utilização do hijab por uma mulher feminista, eu simplesmente confio na capacidade dessa mulher se resolver. E eu confio na possibilidade das mulheres no desporto se resolverem. E eu acho que a posição mais feminista e mais correta que eu posso ter é confiar nelas e se calhar dar-lhes a oportunidade a elas para elas resolverem, porque eu não percebo absolutamente nada disso, então eu não vou estar a falar sobre esse assunto. Eu vou garantir que elas se resolvam, porque eu quero que elas se resolvam. Eu não vou participar nessa conversa, não porque eu não tenho uma opinião, mas porque a minha opinião não importa. Porque não é fundamentada em nada. Que é feminista, mas depois simplesmente quer responder pelas mulheres. Exatamente. Pois, ok. Era o que eu ia dizer, eu concordo parcialmente contigo. E no fundo, ou seja, eu também acho que no final das contas as mulheres conseguem resolver-se em relação a isso. O que eu discordo, a nossa divergência é que tipo, eu acho que por exemplo, temos um grupo de mulheres, elas vão tomar a decisão, certo? Elas podem decidir o que elas quiserem. Sim. O nós falarmos, sendo nós desportistas, mulheres, homens ou não, pode ajudá-las a compreender melhor a situação. Não, ou seja, eu acho que é uma conversa tolo só. Elas estão a ter conversas. Pessoas que sabem do assunto estão a ter conversas. Eu não preciso participar nelas. Eu participo nas coisas que se calhar... Eu posso ouvi-las, eu posso ter uma opinião intuitiva, mas é só intuitiva e nunca será informada. Mas eu por acaso discordo contigo também, mas é mais por uma questão de diversidade de opiniões, ou seja, muitas vezes nós temos determinadas pessoas a tentar resolver um problema e às vezes é preciso vir uma pessoa de fora dar uma perspectiva, ou quem diz uma pessoa diz várias pessoas, virem pessoas de fora desse contexto dar uma perspectiva que se calhar é diferente daquelas que foram consideradas por essas pessoas para efetivamente tentar ou ajudar na resolução do problema. Eu acho que nesse caso, ou nesse sentido, não há opiniões tolas. Eu acho que há opiniões que podem estar descontextualizadas, mas que efetivamente até podem ajudar na resolução. Mas aquilo que acaba por acontecer é até mesmo nestas tomadas de posição, que é uma coisa que é uma grande ansiedade que nós temos hoje em dia. Eu tenho que ter uma posição perante um problema. Sim, não tem que se ter e não se tem que ter. Exatamente. Automaticamente eu ser neutra, eu genuinamente admitir que eu não sei, coloca-me do lado dos maus, não é? Neste caso... Silence is violence. É um bocado isso. Silence is violence. E às vezes eu não digo que não seja. Neste caso, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é ficar calada. Não por uma
questão de não querer saber, mas por uma questão de eu admitir que se eu repetir e se eu tiver uma posição e se eu tiver uma opinião, essa opinião não vai ser senão uma colagem muito grotesca de opiniões de outras pessoas que eu fui lendo no Twitter, se calhar. Que é um bocadinho assim que as pessoas falam destas questões. Eu não tenho um entendimento profundo porque é impossível eu ter um entendimento profundo acerca de todas as coisas. Exatamente. Então aquilo que eu vou dizer é, eu ouvi esta pessoa dizer isto, eu gostei, eu vou ficar com isto. Eu gostei daquela outra opinião, eu gostei, eu também vou ficar com esta. Então aquilo que nós temos é, eu vou-te apresentar a minha colagem. Mas a minha colagem não é muito diferente da colagem de uma outra pessoa que também tem a Twitter. Eu posso apresentá-la. E ainda bem que eu apresento. Eu sou a maior fã de falar-se porque sim. Eu sou de humanidades. Pronto, ok. Era o que eu ia dizer também. Falar só porque sim, claro que sim. Eu passo a não, vida. então estamos bem. É aquilo que eu estou a fazer agora. Nada disto é importante. Aliás, em parte, a minha maior ansiedade assim que eu entreguei o meu trabalho foi Qual é a grande utilidade sentimento disto? de inutilidade. É eu dizer de facto que aquilo que eu mais amo nas humanidades é a sua inutilidade. Elas de facto não produzirem nada e elas viverem na sua torre de marfim. Eu gosto disso. Eu gosto de não ter responsabilidades. Mas assim que eu entreguei o meu trabalho, eu tenho dedicado tanto tempo a uma posição pós-colonial, eu tenho dedicado tanto tempo naquilo que seria, a meu ver, uma vontade de enaltecer a literatura ucraniana. A guerra não acabou. Não é? É um bocadinho esta ideia de nós podemos falar das coisas, sim, nós podemos partilhar na história do Insta alguma coisa. E então? Mas no fundo, lá está. Nós por aí nós conseguimos reduzir tudo a isso. Praticamente tudo, certo? E eu não me importo de fazer isso, até porque, lá está, eu acho que até no outro episódio eu mencionei a questão toda de dizer muitas vezes que, pois ok, está tudo certo, mas isso é só a tua opinião. E da mesma forma eu digo, ok, isto é só a minha opinião. Pá, há opiniões mais ou menos... Mais fundamentadas e menos fundamentadas e isso tudo, mas... E opiniões mais corretas do que outras, que é também uma coisa que se calhar às vezes faz impressão. Há opiniões corretas e há opiniões incorretas. E na literatura também há opiniões corretas e opiniões incorretas. Existe uma grande vontade de dizer a arte é subjetiva, a literatura é subjetiva, ponto. Calma lá, há pessoas que estudam, há pessoas que não estudam. Isto não significa que as pessoas que não estudam não possam dizer claro que podem, claro que devem participar nisto. Agora, há uma razão pela qual há professores e há alunos. Sim. Eu agora na minha cabeça estava para te perguntar se a banana colada à parede com a duct tape é arte ou não. Foi a primeira coisa Tu viste que eu esse pensei. episódio? Com Não, o Miguel não cheguei a Canhão? ver. Não, vi partes só. Nós essencialmente tivemos a discutir a dada altura se acho que é o The Comedian, acho que a Pet, sabes qual é, não é? Sei qual é a peça. Se efetivamente era arte ou não. Qual é que é a tua opinião? Isto nós se calhar estamos a descarrilar. Sim, Não, sem mas depois problema. voltamos. Sim, mas muito rapidamente. Eu acho que podemos nem sequer acabar aqui porque nada daquilo que eu fiz é muito importante. Por isso podemos simplesmente falar relativamente a isso. E depois já volto aí. Relativamente à ideia do que é a arte, eu acho que eu não te consigo responder, mas eu consigo reconhecer que a ideia de o que é a arte dura imenso tempo. Por exemplo, eu ia-te falar agora também de um outro quadro, que é Os Quadros Respondem ao Sultão Turco, de Ilya Repin. Como é que eu pesquiso isso? Desculpa. Os cossacos respondem ao Sultão Turco, de Ilya Repin. Escreve mesmo Como é que eu escrevo? I-L. Ok. Assim, Ilya Repin e eles iam como? R-E. Não, R-E. espaço. Ilya é o nome dele. Ok, Repin. certo. P-I-N. Enter. Explain Pesquisa. like I'm five. Vai as imagens. Aqui. Sim, exatamente. Este quadro. Que nós, se calhar, a tua atitude imediata, eu ia falar deste período do histórico dos cossacos, que é humorístico. Um dos grandes problemas deste quadro é que é um quadro sobre um objeto muito baixo em termos culturais. Isto é arte. Isso é uma pergunta? Se calhar imediatamente nós, pessoas do século XXI, 2023, olhamos para isto, é tipo, obviamente é arte, está bem feito, é bonito. Na altura, se calhar não era muito. Porque numa época na qual nós Estou a pintamos perceber. coisas grandes e grandiosas e bonitas, temos alguém a pintar uma coisa baixa. Mas isto é bonito.
Depende da tua... Depende. Não, mas o que eu estou a dizer é que eu acho que mesmo num... Ou seja, o que está a ser retratado... É bem feito. Não, mas Está é isso, é bem que... ou seja... É a destreza envolvida no ato da representação Ou seja, que faz com que, na minha opinião, isto seja arte e não a banana. Exatamente, mas depois, por exemplo, se fores ver a literatura futurista soviética, podes pesquisar o quadrado de Malevich. Escreve só quadrado. O want. Desculpa. Malevich. M-A... Deixa-me pesquisar. Sim, força. Pronto, é um quadrado preto numa tela branca. Ok. Que aqui nós entramos, se calhar, numa questão mais complicada, que é perguntas acerca do que é a arte, o que é o artista. Ele demorou, acho que foi imenso tempo a pintar este quadro, porque atrás do quadro é uma data de coisas escondidas. Então nós temos aqui a inclusão de uma posição mais filosófica, não apenas pictórica, naquilo que é a arte. Ou seja, nós também tivemos, se calhar, se olharmos inicialmente para os inícios da arte, a arte era um artesão, era alguém que conseguia fazer uma coisa bem. Agora nós temos a arte enquanto uma filosofia ou uma maneira de se comunicar muito para além dos símbolos que estão a ser utilizados. Se nós, em Repin, aquilo que nós tínhamos era imediatamente eu conseguia apreender, não eu estou a olhar para pessoas a escreverem uma carta, aqui eu se calhar estou a olhar para um nada, estou a olhar para o abismo e se calhar consigo pensar em Camus e se calhar consigo pensar em Nietzsche e se calhar consigo pensar naquilo que é a introspeção ou estar-se numa noite escura e assustadora. Okay. O problema depois é que isto evolui e depois nós temos, depois deste movimento soviético, nós temos a entrada de, sobretudo, aquilo que é o período mais negro da cultura soviética, anos 30 até 56, que é o período de Stalin, que nos diz, isto daqui é uma porcaria. E se calhar tu concordas, porque a posição, e não faz mal concordares, porque a posição está a ser aqui feita, é uma crítica que é feita muitas vezes à arte enquanto algo de pessoas eruditas para pessoas eruditas, e isto deve ser corrigido. E deve ser corrigido voltando à imagem pictórica. Então aquilo que nós temos é a introdução de uma grande época de mais ou menos 20 anos naquilo que é pintura do realismo soviético, que tenta mostrar apenas aquilo que é o cotidiano do novo homem soviético. São aquelas pinturas que normalmente vocês associam à propaganda soviética. Uma mulher forte a trabalhar, um homem forte a trabalhar. Com a são bandeira, bonitas, não é? Exatamente. A erguerem-se. Mas aquilo que nós temos, e até Bakhtin, aqui voltando, está tudo pensado, pessoal. Bakhtin aquilo que faz é uma grande crítica a esse tipo de arte. Porque nós temos a ausência de diálogo. Nós temos simplesmente a reprodução vazia, sempre das mesmas imagens, sempre da mesma posição. Apesar de ser mais fácil, se calhar, para uma pessoa que nunca estudou arte e nunca estudou filosofia, reconhecer aquilo que está a acontecer, aquilo que está a acontecer é simplesmente vazio. E É propaganda. E é uma posição totalitária de se estar e de utilizar a arte. É a ideia de que a arte tem de ter uma função e essa função tem de ser compreendida e essa função vai instruir aquilo que é o homem do futuro. A influência direta da arte na sociedade. Nós temos isto hoje em dia também. Porque é que nós na televisão não podemos ter pessoas a fumar, a não ser que isso constitua, de facto, uma posição importante para a personagem? Porque nós acreditamos que a arte vai influenciar a sociedade. Mas isto é uma posição que não é óbvia, que não é imediata, que não é obrigatória. Aquilo que nós temos, nós normalmente falamos disto enquanto isto vai normalizar alguma coisa. Ou isto vai introduzir alguma coisa. Não, ou seja, não tem a ver com normalizar. Ou seja, eu fiz esta pergunta ao Calhau também, que é o que é que ele achava que era o papel da arte na sociedade. Não para o indivíduo, pessoalmente, mas para a sociedade. E o meu argumento é que nós podemos utilizar a arte em prol de virtudes, certo? E essas virtudes são homens louros, de olhos azuis e trabalho no campo? Porque essas virtudes podem ser muita coisa. Exato, podem ser muita coisa, mas... ou seja, E também eu acho que aqui o... E isso não é uma das virtudes. Pode ser muitas coisas e isso não é uma delas. É que eu Quem é que decide? Pois, era aí onde eu queria chegar. O Estado, através do financiamento e através da escolha de determinado tipo de arte e não de outra. Porquê? Porque o Estado vai dar dinheiro àquilo que ele acha. Eu, enquanto alguém que vai procurar dinheiro ao Estado, eu vou ter de optar por determinado tipo de estratégias
que eu sei, um tipo de palavras-chave, e isto se tu falares com qualquer artista que vai pedir dinheiro ao Estado, ele vai-te dizer, pá, aquilo que eu queria falar era se calhar sobre Othello, de Shakespeare, e falar sobre esta coisa grandiosa, mas eu vou transformar Othello de Shakespeare numa historieta sobre violência no namoro, porque faz parte do zeitgeist cultural. Exatamente. E é assim que nós dividimos o dinheiro, e é uma maneira de o fazer. Existe sempre um constrangimento a partir do momento em que tu estás dependente do dinheiro de alguém. Do dinheiro, do contexto, do interesse, do poder que esse órgão tem sobre ti. Um exemplo, por exemplo, Miguel Ângelo na Capela Sistina. Exatamente. Na Capela Sistina, quer dizer, ele era um herege, não é? Ele não acreditava, supostamente, mas, digamos, teve que se fazer bem mansinho para, efetivamente, ter os seus trabalhos feitos. Mas deixa-me só concluir. Eu já sabia que a Ana ia dizer isso, portanto, digamos, se calhar um contra-argumento contra isso é quem é que define quais é que são as virtudes que devem ser disseminadas em sociedade. Mas outro contra-argumento do contra-argumento seria, digamos, tornar ou democratizar aquilo que são os interesses de um povo em concreto. Portanto, não tem que ser necessariamente alguém que tem no poder, bem, através, por exemplo, de sondagens, de opinião pública. O que é que tu queres ver no próximo quadro? Eu não sei, eu acho que, e isto é, todos estes meus argumentos funcionam simplesmente porque eu acho que a arte é inútil e deve ser inútil. Aí é simplesmente uma coisa bonita. Ponto. Mas é que a partir do momento em que é bonita já causa uma reação positiva. Exato, ou seja, já não é determinada inútil. Quantidade de pessoas não é... É bonita para o autor que a faz. É uma coisa muito... Não sei, nem sempre existe esta questão de eu vou dizer para alguém. Então deixa-me reformular o observador uma coisa. nem sempre surge. E o observador, quando ele surge, raramente é Então vou fazer uma redefinição. Filosoficamente falando, a arte para mim também é inerentemente inútil, na medida em que se estivermos no vácuo, ela é inútil, assim como o dinheiro é inútil. Se nós estivermos lá está, no exemplo da ilha deserta é perfeito, se nós tivermos uma quantidade enorme de obras, se tivermos uma quantidade enorme de dinheiro, se estivermos no vácuo, vai ser inútil. Portanto, nesse sentido é inútil. No entanto, na prática, como vivemos em sociedade, a arte que nós fazemos, em particular, por exemplo, tu podes fazer uma peça, o calhau tem as suas peças, tem os calhaus, não é? E esses calhaus, essas manifestações subjetivas da experiência humana, tanto interior como exterior, provocam algo em nós. É inevitavelmente. Sim. E então, nesse sentido mais cru, não tão filosófico, eu acho que a arte é útil, tem a sua utilidade, nem que seja para nos fazer sentir mal, nem que seja para nos fazer sentir bem, nem que seja para não nos fazer sentir nada em indiferença. Não, nesse caso eu não acho que ela seja útil, eu acho que porque essa utilidade depende já de ti, não da arte. Ela já saiu, ela já vai agir em ti, tu é que vais agir, não é ela. Ela pode despertar alguma coisa em ti. Mas o agir já é teu. É teu. Sim, mas não terias mas não é unidirecional. Tu, para sentires algo, precisas de um elemento e esse elemento exterior é a arte. E então, para mas ti... Mas nem sempre funciona. Eu posso olhar para os calhaus do calhau e não sentir absolutamente nada. Exatamente. E ficar tipo, isto não é nada, isto é uma pedra. E vou-me embora. E não faz mal. Mas é isso que é importante. É existir, se calhar, uma diversidade que não é possível a partir do momento em que tu tentas incluir virtudes na arte, em que tu tentas definir a maneira de dividir arte e financiá-la, porque um artista precisa de comer. E a única maneira de ele conseguir fazer é sendo já, para começar, rico, ou então procurando apoio e financiamento que só é dado a partir do momento em que tu vais ao encontro das expectativas da sociedade. Tu achas que a beleza é algo subjetivo? Depende daquilo que tu queres dizer com beleza. Eu acho que eu não sou nada platónica. Eu não acredito na existência de um espaço no qual existem ideias de alguma coisa. Eu acho que tu sentes beleza. Eu acho que tu reconheces beleza. Eu acho que a beleza às vezes é muito assustadora. Daí tens, se calhar, a ideia do sublime. Ou seja, aqui a questão é a subjetividade. Ou se existe algum nível de objetividade na beleza. E a minha questão não é só se... Calma. Não é se existe um elemento de subjetividade, é se é completamente subjetivo. Não acho que seja completamente subjetivo. Não é completamente subjetivo, existe um elemento de objetividade na beleza. O meu argumento com isto é, ok, que ele pintou lá a capela, que ia contra as crenças dele. Não importa. Isso é completamente irrelevante, porque o que ele pintou é objetivamente belo. E se a virtude a qual a arte está associada é a beleza,
Nada mais importa. Mas a arte não está obrigatoriamente associada. Exato, nós podemos discordar com isso e podemos até... O elemento de subjetividade da beleza pode nos fazer dizer que eu coisa acho é arte aquilo bonito e outra- e tu vais dizer que achas que aquilo é feio. Mas a ideia de termos, nem que seja só uma virtude associada à utilidade da arte para a sociedade, que é a beleza... Mas é isso que tu estás a dizer, tu estás aqui a incorrer num pequeno erro, é que tu estás a dizer, ela é inerentemente bela, ela tem beleza, mas nós podemos discordar na existência dessa beleza. Então ela não tem beleza, se nós discordarmos dela. O que é que no teu argumento aqui não está a funcionar muito bem, acho eu. Ou seja, isto não tem a ver com a interpretação subjetiva de cada um, certo? Porque lá está, se a beleza tem um elemento objetivo e um elemento subjetivo, significa que em qualquer situação em que uma pessoa é bonita ou não, ou que uma obra de arte é bonita ou não, vai sempre haver margem para discórdia. No Claro entanto, que a atividade que é empregada durante a criação daquilo e a forma como ela mais do que isso, a forma como a arte é utilizada pela sociedade pode ter isso como guiding principle. Mas o meu grande problema é mesmo essa associação que tu fazes entre arte e beleza. A arte é raramente bonita em termos de sentimento. Se tu leres literatura... se tu leres Shakespeare, se tu leres Dostoiévski, se tu leres autores se calhar mais reconhecidos, aquilo não é bonito, aquilo Mas lá é está. doloroso, aquilo não é agradável de todo. Isso é a parte subjetiva da beleza, porque eu vou dizer que isso é extremamente belo. E o Calhau diria a mesma coisa, que é o tal sentimento português das poesias e das obras que são tristes, estás a ver? Sim. Lá está, tu estás a associar o triste e até mesmo o desconfortável e a dor e o sofrimento a algo que não é belo. Enquanto que eu acho que isso é o mais belo. Tu estás a utilizar a palavra belo muito à tua vontade, Eugénio, que mas acho estou- que se não calhar é estou- bom. É incrível. Não está a ser belo. Tipo, é por dizer que é belo. Epá, é. Goya Eu é estou a assustador. perceber. Goya é assustador. E não precisa de ser bonito para ter valor. Eu acho que a arte tem valor, não tem utilidade. Eu acho que a arte tem valor, não é bonita. Eu acho que vocês a dada altura estão a concordar, só que estão a utilizar palavras diferentes para traduzir sei. a mesma ideia. Não sei, até porque... Porque tu estavas a dizer que algo é belo e ela estava a dizer que algo é assustador e não belo, mas pelos mesmos motivos. Sim, eu se calhar não sei até precisava- que ponto é ela- que vocês convergem Eu acho- nisso. A eu- única eu- coisa eu- que vocês estão a discordar é da utilização A da palavra belo, em si. da palavra belo e da Tens associação razão. que é feita entre belo e virtude e arte e virtude. É isso que me está a fazer confusão. Ok. Eu acho que isso não deve ser feito. Ok. Eu acho que a arte é muito mais frequentemente um exercício muito mais humano e muito mais Era exatamente a palavra que eu iria utilizar. Ou seja, Que- tens razão. com o artista fazer alguma coisa para outra pessoa. É uma coisa recente. É uma ok. coisa recente. Sim. Eu não- fazer uma série porque quero vender para a Netflix porque quero fazer dinheiro é recente. Não, mas eu não estou a dizer... Ou seja, isto há duas questões, que é a arte como atividade do artista. Não são duas coisas, são imensas coisas que são relacionadas com isto, não é? É o artista quando faz a arte, é a pessoa quando experiencia a arte e é a utilização da arte na sociedade. São coisas diferentes. Mas, voltando atrás, em relação àquilo que estavas a dizer do belo, que eu estou a utilizar a palavra... Eu se calhar tenho a minha concepção de beleza e estou a utilizá-la como se fosse algo comum e não devo estar a fazer isso. Portanto, tens razão, eu faço isso muitas vezes. Portanto, obrigado por fazeres esse reparo. Mas, ou seja, se eu utilizar, por exemplo, belo como algo que solicita os sentimentos dos outros seres humanos. Estás a Um ver? signo. Solicita. Não, um signo. Estás a dizer que belo é um signo. Tu estás a dizer isso. Ou seja, é um signo. No sentido de um sol. Eu vou dizer sol. Tu estás a utilizar, a fazer isto. Estás a dizer belo é alguma coisa que cria alguma coisa, que transmite alguma coisa. Estás a dizer que comunica. Ou seja, Exato, comunica. uma palavra é arte. Porque eu estou a Não, comunicar. mas uma palavra... Eu, a partir do momento em que digo elefante, eu estou a comunicar. Nós Eu estou a falamos- utilizar um signo para te transmitir e para te criar uma emoção. Nós falámos sobre isso também no outro episódio. Eu acho que arte lá está, é uma das
das coisas que os seres humanos têm a capacidade de conceber, que está naquele tal realm que tu disseste que era a racionalidade, mas que eu não conceberia propriamente como a racionalidade, estás a ver? É mais um estado de consciência que os animais não têm, que os seres humanos têm, que é a capacidade de interpretar e de serem afetados por símbolos. E as nossas palavras são símbolos, são conceitos, são ideias. Tu quando dizes tipo a palavra árvore, o que te vem à tua cabeça é tipo uma ideia da árvore. Tipo, não te surge uma árvore na cabeça. Sim, Ou seja, nós estamos sempre a falar sobre símbolos. E a arte é a forma mais alta de comunicação, porque é uma coisa que tal como eu estava a dizer no outro episódio também, às vezes realidades são-nos reveladas através da arte sem a necessidade de qualquer explicação. É como se fosse uma revelação. Mas isso são coisas da tua cabeça só. Ok, sim, eu posso conceder-te isso. São coisas da tua cabeça que muitas vezes não acontecem no quadro. Tudo bem. Tu olhares para, por exemplo, os sapatos de Van Gogh, o quadro, as botas de Van Gogh, uma coisa assim, uma data de botas desenhadas. Podes olhar para isso e podes imaginar, ok, isto são as botas que foram utilizadas por uma camponesa, coitada, diferença social, uma mulher a ter de trabalhar durante tanto tempo, se calhar uma mãe solteira. E crias esta história e isto de facto deixa triste. Isto não está no quadro. E o artista quando o fez, ou seja, a arte eu acho que é uma coisa muito mais simples e muito menos erudita e muito mais elevada. Eu acho que passear-se no museu não é muito diferente de folhear-se um dicionário. Eu concordo, mas aquilo que acontece é depois são coisas da tua cabeça. Sim, mas a mesma explicação que tu fizeste agora já... Ou seja, eu nem ia tão longe com essa explicação toda, estás a ver? Essa história que tu criaste e que provavelmente muitas pessoas criam é agradável, mas já está a ir para além do que aquilo que a arte é. Porque a experiência da arte é eu olhei e aquilo fez-me sentir uma coisa. Eu não preciso de explicação, eu não preciso de criar uma história. É o impacto. Eu também não sei até que ponto é a interpretação que tu fazes dela. A interpretação... existe uma frase, eu já não me lembro de quem é, que é... basicamente diz explanation kills art. Eu já não sei quem é que disse isso. E eu concordo fundamentalmente com isso. Mas não tem que... Mas aquilo, o que eu estou a dizer é que uma coisa é uma explicação, outra coisa é uma interpretação. Uma interpretação é uma explicação que tu fazes a ti próprio. Mas espera, então, mas ele está a utilizar a explicação no sentido objetivo do termo. Por exemplo, nós estamos a analisar um poema e as professoras dizem o que é que o Fernando Pessoa aqui queria dizer? Ele quer dizer isto. Eu não estou a dizer isso. Cada qual pode ter uma interpretação diferente do poema de Fernando Pessoa. Na minha opinião, eu não acho que existam opiniões mais corretas do que outras. Que existem. Eu não sei. Eu também acho que existem. Claro que existem interpretações mais corretas do que as outras. Para começar, porque o poema não é infinito. Ele tem, não sei o quê, 5 versos. Tu és limitado. Tu podes pensar nisso como uma espécie de tabuleiro de xadrez. Se calhar consegues fazer uma data de jogadas, mas tens o tabuleiro a limitar-te. Tu não podes jogar xadrez fora do tabuleiro de xadrez, não é? Ok, já estou a perceber. Faz sentido. Pronto. E há regras também para o fazer. Tu não podes pegar a rainha e dar cambalhotas porque ela não faz isso no xadrez. Tu não podes olhar para uma palavra e dizer não, mas isto na realidade é exatamente uma coisa contrária. Há um tipo de variação que podes aceitar, mas calma lá. Faz sentido. Há pessoas também... Eu estar a discutir acerca de um poema de Pessoa com um pessoano também não faria sentido, porque ele percebe coisas que eu não percebo e ele reconhece regras que eu não reconheço. Mesmo a questão das mulheres em desporto trans. Mulheres trans em desporto. Há coisas que eu simplesmente não reconheço. Há palavras que eu simplesmente não reconheço. Há coisas por detrás da aparência que eu não sei reconhecer e dentro das quais eu não sei mover, porque eu não tenho experiência aí, porque eu não tenho experiência com poemas pessoantes. A última coisa que eu faria agora é trazer um poema de pessoa. Eu não percebo nada. Íamos estar aqui 3 pessoas a olhar para uma coisa pela primeira vez. E muitas vezes isso não me ia causar absolutamente nada. Tu olhas para isto não te causa absolutamente nada. E isto não significa nada sobre a arte. Não significa sobre a qualidade do trabalho. Ok. Boa resposta. Eu acho que nós é assim, só para finalizar. A minha concepção das coisas, se calhar, ainda não está propriamente consolidada e eu não consigo... E não vai estar nunca, e não foi mal. A minha também
Nunca! Mas a minha também não Mas, está. Eu provavelmente vou sair e vou pensar nas coisas que disseste e se calhar chego à conclusão de que afinal tens razão. E ainda bem, não é? Dança da concordância, pelo menos nisso concordamos. Exato. Eu só ia dizer que tu deste o caso de analisar um poema de Pessoa. É assim, tu podes falar... E quem fala de um poema de Pessoa está a falar, na verdade, de um tópico em que uma pessoa domina e a outra pessoa não domina. Muitas vezes, por exemplo, eu já fui confrontado com questões associadas à física que... supostamente, não é bem supostamente, em que eu tinha um maior conhecimento de causa do que outra pessoa que era, digamos, leiga, a pessoa faz-me uma questão e de tal forma que coloca em causa as minhas, digamos, definições mentais associadas à explicação que eu estava a dar. Da mesma forma que se nós formos analisar e eu estou a dar um caso... pessoal, mas isto pode ser extrapolado para outras situações, para outras pessoas. Mas se tu estiveres a falar com uma pessoa que perceba de pessoa e tu colocares o dedo na ferida, digamos assim, isso vai fazer com que, inevitavelmente, por mais que a pessoa conheça da obra e saiba o contexto, as regras do jogo, a pessoa vai pensar. Mas eu vou fazê-lo sem querer, porque calhou. Não porque eu sei. E o que é que tem? E o que é que tem? Não faz mal, por isso é que eu estou a dizer, as pessoas devem falar. Eu não estou a censurar absolutamente ninguém. Agora, eu fazer de conta que perante uma conversa com um pessoano consigo de facto argumentar a favor ou contra alguma posição dele. Não consigo. Eu posso fazer-lhe perguntas que depois o vão ajudar. O diálogo é importante por isso. Por isso é que se calhar a posição da arte, a posição que Bakhtin tem relativamente àquilo que é o realismo soviético, o realismo soviético, por mais bonito que seja, aquilo mata a arte porque não há diálogo. Não há absolutamente nada que tu consigas dizer sobre isso. Ou seja, eu acho que em termos artísticos, tudo o que seja mais uma afirmação do que um diálogo, que uma pergunta... acaba por subverter um bocado o que é a arte. Acho que é um bocado isso que estás a dizer. Tipo, porque aquilo é mais um statement do que um convite a participar em alguma dinâmica, estás a ver? Aí é que, nesse caso, é que é unidimensional. Eu estou-te a dizer isto... E tu tens que aceitar. Exato. E é uma tentativa de enclausurar o que é a arte é para toda a gente. Sim, mas eu concordo contigo. O que é o arquétipo? Exato. Eu concordo contigo se aceitarmos isto enquanto posição de nós estarmos na vida perante a arte, não enquanto aquilo que a arte tem de fazer. Porque a arte ser uma afirmação é sempre uma afirmação. Tu quando falas, falas afirmando. Um artista quando faz, ele afirma alguma coisa, nem sempre te faz perguntas. Agora, aquilo que é importante é ser garantida a possibilidade de haver se calhar uma resposta. Ok. Certo. Não por parte de um artista sempre, às vezes, não sei, é simplesmente a aceitação de que dentro de uma mesma obra podem existir pessoas que discordam e heróis imperfeitos e não sei, é uma posição muito mais humana até de se... E por ser muito mais humana, digo eu, dá-me mais gosto. Nós temos aqui uma coisa estranha, feia, baixa, um bocadinho nojenta. Não tem se calhar nenhuma virtude pelo meio, mas faz-me sentir bem no momento, porque eu no momento se calhar estou-me a sentir baixa, feia, nojenta. Eu acho que nós se calhar humanamente tipo, a nossa experiência em si não é muito diferente, mas a forma como nós concebemos o que está a acontecer se calhar é que é diferente. Tipo, os conceitos e as palavras que eu uso, tipo, se calhar não são as que tu usarias também, mas isso que tu estás a dizer agora faz-me sentido. Mas eu também não tenho uma posição, eu não tenho nenhum argumento, eu estou a falar um bocadinho estamos a divagar. Estou só a responder-te as coisas. Mas agora assim, isso acontece e deixa-me só acrescentar isto, porque honestamente vocês estão a falar os dois de forma impecável, eu não estou a contribuir para praticamente nada. Das poucas vezes que eu abri a boca foi para dizer porcaria. Mas não tem mal. A única coisa que eu queria dizer é que isso inevitavelmente faz sentido, porque aquilo que nós pensamos, a forma como nós conceptualizamos certas ideias, certos termos, certas palavras, certas peças ou expressões artísticas depende muito do background cultural que nós temos. A Ana, e nós por acaso não chegámos a entrar nesse aspecto, mas tu és uma pessoa que atravessou muitas culturas, sabe imensas línguas, enquanto que, por exemplo, tu vieste do Brasil, vieste de uma cultura diametralmente se calhar diferente da dela, vieste para Portugal, portanto todas estas experiências fazem com que nós inevitavelmente tenhamos uma matriz de pensamento que é diferente uns dos outros.
Sim. Portanto, a experiência humana, o sentir, o amar, o odiar, é tudo comum. A forma como nós racionalizamos esses pensamentos ou essas sensações é que é diferente. E isso é interessante. E a questão da arte aqui vai dificultar um bocado isso. Não é apenas a separação que tu tens de fazer, se calhar, da tua experiência pessoal e cultural, mas é também a ideia de que a arte, às vezes, tu simplesmente não a percebes. Eu acho que isto é uma posição que praticamente toda a gente tem. É ir-se ao museu é difícil. Quando eu vou ao museu, eu rapidamente aborreço-me, porque aquilo é TPC. Tu estás lá a não perceber absolutamente nada. E é difícil exatamente por isso. Se tu fores ao museu simplesmente passear, eu não percebo nada. Eu não percebo nada. Por exemplo, existem aquelas... Isto é uma coisa interessante. Existem aquelas séries... Por exemplo, há uma série... Serve para encher o ego e para dizer que foste ao museu. Exatamente, serve. É um museu. Não, vamos ser sinceros. Há muitas pessoas que vão para lá para serem eruditas. Olhem para mim. Mas olhem para o Insta Story. Não, se tu fores ao museu, aquilo que acontece é um excelente sítio para um primeiro encontro. Mais nada. O museu muitas vezes... Não sei, é uma espécie de cemitério. Tu tens lá coisas descontextualizadas, unidas pelo espaço, que são muito mais profundas do que aquilo que são, mas tu não percebes porque tu não percebes. Acho que eu compreendo o que estás a dizer, não concordo na totalidade, porque felizmente existem museus que oferecem esse contexto. Claro que a pessoa não vai ser um especialista, mas pelo menos bebe um pouco do contexto. Mas aquilo que tu vais fazer é reconhecer imagens, não sei. Não, mas e há outra coisa também, que é tipo... Eu estou a falar especificamente de museus de arte, não de museus de história ou coisas assim. Sim, eu também estava a falar de museus de arte, acho que... Existe uma... lá está, isso é um pouco subjetivo, porque imagina, existe uma série da Netflix que é bastante conhecida, que é o Dark. E não sei se já viste. Mas... essa é aquela alemã, não é? E aquilo é muito difícil de perceber o que é que está a acontecer durante a maior parte da série. E para muitas pessoas... E, por exemplo, com o Attack on Titan também é assim. Muitas pessoas ficam tipo, eu não consegui ver isto, larguei a meio porque eu não estou a perceber o que é que está a acontecer e isto deixa-me desconfortável. E isso é, ok, legítimo. Eu, pessoalmente, isso não me incomoda nada. Esse desconforto de não perceber não me incomoda nada. Até é uma coisa que não me deixa propriamente desconfortável. Eu gosto desse sentimento de não perceber. E, portanto, o passear no museu, para mim, não é desconfortável. Esse sentimento que tu dizes sentir, eu não sinto. Não, mas é prazeroso. Mas essa ideia de... Sim, eu quero ser a pessoa mais burra de uma sala. Sim, eu quero aprender. Sim, Claro que sim, é tudo verdade. Agora, eu estou no museu, vejo uma imagem, não percebo, passo para a próxima, não percebo, passo para a próxima, não percebo. Não faz mal eu não perceber, não faz mal, mas eu não percebo. Ok. E eu não vou retirar a informação sobre isso, a não ser eu preciso se calhar de ir para casa ler. Mas o meu contra-argumento em relação a isso era o que eu estava a dizer há bocado, é que tu não precisas, porque aquilo do perceber e do não perceber intelectualmente é algo para além da experiência que tu encontras quando olhas para aquilo e deixas estar e experiencias. E deixas-te absorver pelo que estás a ver. Tipo, a experiência da arte é aquilo, estás a ver? O não entender faz parte da experiência também. E, portanto, tu veres aquilo em casa enquanto lês a explicação, se fosse por aí, tu nem precisavas de ver nada, tu só lias a explicação. Portanto, o estar lá e ser impactado com aquilo, tipo, não perceber, sentir-te até um bocado desconfortável ou... Não sei, é muito raro isso acontecer, honestamente. A questão de... Não é por eu ser uma pessoa que precisa de muita coisa para ser feliz, nada disso. É simplesmente, realisticamente falando, muitas vezes aquilo que acontece, e se calhar eu estou a chegar à conclusão de que não gosto de arte, se calhar, tu vais ao museu e tu vês, se calhar, um senhor no meio aquático. Um senhor à frente do mar. Ok. E então, e depois se calhar lês o título e isto é Poseidon, ok, boa. E depois se calhar se tiveres o contexto ias perceber que isto é um determinado momento da mitologia que está a ser representado e se calhar aquele determinado momento de mitologia foi utilizado por Sófocles para depois escrever uma tragédia e se calhar uma tragédia sobre como é isso para mim é tudo intelectualismo inútil. Mas eu acho mas é isso tudo que eu estou a dizer. Esse intelectualismo inútil pode ser uma maneira de aprender a obra. Porque a obra, tu quando olhas para ela, é um homem à frente da água. Ponto. E isso não faz sentir absolutamente nada. E não faz mal. Sim. Eu percebo. Eu também acho que não faz mal. Vou só dar... O meu único argumento é que tipo, essa é a tua experiência
mas tipo, a minha experiência, por exemplo, é diferente. À frente de absolutamente todos os quadros que tu vês. Não, todos os quadros, obviamente que não passo por todos os quadros no museu e sinto alguma coisa. Há sempre algum que te fica na cabeça, claro que sim, e é muito agradável. E aqui a questão é, nem ele ficar... Há um quadro específico no Museu Nacional de Arte Antiga que está tipo na saída, numa das saídas da galeria. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, tipo, é difícil de explicar. Eu não sabia quem é que era o pintor, não sabia contexto nenhum daquilo. Eu vi que aquilo era uma representação dos Reis Magos a irem ter com Jesus. Já sei qual é o quadro. Assim com muitos raios de luz. Exatamente. Sei. Pá, eu olhei para aquilo e eu não precisava de perceber contexto nenhum. Pá, eu gostei de estar ali naquele momento e eu estaria ali naquele momento infinitas vezes até à minha morte. Estás a ver? Pá, e é essa a experiência. Não, tipo... ainda bem. E ainda bem. Mas tu podes ter essa mesma experiência no Pinterest. Porque vês uma imagem bonita que nem sequer é arte, se calhar uma foto gira, ou se calhar uma menina gira. Bem, mas a fotografia é uma expressão artística. Não necessariamente. Pode ser uma fotografia que Mas a fotografia por si só, portanto... Exato, ok. Não sei. O cinema. Exatamente, mas exatamente. é Não a fotografia em particular. Tu podes ter essas experiências, esse gostar que tu sentes pode ser causado pela arte, pode ser causado por muita outra coisa, pode ser causado por um passeio na natureza, pode ser causado pelo teu primeiro beijo. É agradável, sim, mas é agradável em muitas coisas, de muitas maneiras. Por isso, estar a definir a arte através do é agradável é inútil. É bonito, é inútil. Muita coisa é bonita. Ok. Muita coisa é agradável. E a minha definição de arte difere da tua por causa disso. Irei deixar as tuas palavras na cabeça. Serem absorvidas pela minha esponja, que eu chamo cérebro. Eu tenho uma pergunta, caso é mais para os três. Eu não vou muito a museus. Fazes bem. Exato. Mas o que vocês estavam a falar fez-me lembrar dos filmes do Christopher Nolan. No caso, a falar de contexto. Porque, não sei se já viste alguns. Bom exemplo. O quadro do Passeio. Eu posso ver um quadro e não perceber nada do contexto que o autor, no momento em que ele vivia, ou aquilo que ele percebia, ou que ele estava a tentar expor. Posso não perceber nada daquilo e não sentir nada, e posso ao mesmo tempo sentir alguma coisa, mesmo que isso não esteja relacionado com aquilo, esteja mais relacionado comigo. No caso dos filmes do Christopher Nolan, eu posso não perceber nada do que está a passar e ter uma resposta emocional em relação àquilo, e depois, quando eu vejo outra vez o filme, eu sei exatamente o que está a passar e tenho outra interpretação completamente diferente. Por isso que há muitas vezes, quando se vais a um museu, tu podes até ver um quadro e não sentir absolutamente nada e passar 2 meses e não retirar nada disso. Não, e passar 2 meses, ver outra coisa e tipo, é como se fosses uma pessoa diferente e aquilo é como se fosse um quadro. Exato, quem tu és define a forma como... Exatamente, ou seja, aquilo que o André disse vai a um encontro de algo que eu já estou aqui a tentar dizer há algum tempo, que é, eu acho que a tua definição de experiência em relação à arte é muito pontual, enquanto que para mim, se calhar para a Ana, é uma experiência que é mais contínua, não é algo que está restringida num determinado intervalo. Não é mutuamente exclusivo, ou seja, é o que ele está a dizer. Exatamente. Tu tens a experiência pontual e tem tudo o que vocês estão a dizer também. Exatamente. Aqui o único reparo que eu estou a fazer é, existe tudo o que vocês estão a dizer, é tudo verdade, mas aquela experiência pontual é bué fixe e é útil e é real. Sim. E ela, por exemplo, diz ele, não vou a museus, e ela faz bem. Eu discordo. É o que pode dar origem a uma experiência contínua. Exatamente. Mas é diferente. Pode não dar, pode ficar só pela sensação e tu não teres a curiosidade tal para perceberes qual é que é o contexto, qual é que é a figura, não precisas de o fazer, mas por outro lado pode, e até te podes surpreender ou podes desiludir. Consegues fazer isso com muita coisa. Tu podes ir para uma floresta, ver um tipo de árvore e ficar tipo, oh, ok, é giro. Podes depois olhar para essa árvore, pesquisar sobre ela e tipo, uau, significa isto e aquilo. Ou seja, não é mutuamente exclusivo da arte este tipo de coisas. Sim, eu concordo contigo. Eu concordo. Tu não consegues usá-lo para definir aquilo que é a arte. Exatamente, eu também acho que não. E é aí que as nossas definições diferem. Já agora, isto tudo, se nós tivermos... Eu teria vergonha de ter esta conversa à frente de um artista, porque normalmente os artistas ouvem este tipo de intelectualização e pensam, pá, eu faço isto porque quero, ponto. Exatamente. Explanation kills art. Ou seja, toda esta nossa racionalização é intelectualização tipo que não serve de nada. É tipo, a arte é uma cena, estás a ver? É uma revelação, é aquilo. O artista faz e manda cá para fora e a pessoa está cá fora ou experiencia ou não experiencia. Isto é a atitude de se estudar alguma coisa. Tu, a partir do momento em que estudas o humor, tu não fazes humor. Eu estudei humor aqui. Não me deu piada.
Eu estava a dissecar as coisas. Eu estava a ter um trabalho intelectual. Agora, fechando, se calhar, o meu artigo e olhando para ele, eu retirei conhecimento. E eu retirei alguma coisa que não prazer, que retirei da primeira vez que li a obra e ri-me porque havia muitas piadas tolas. Isso é interessante. A partir do momento em que tu estudas uma sensação ou um sentimento... Mas isso é o estudo. Estudar-se alguma coisa é sempre assim. Em biologia, tu quando matas o animal, quando o abres ao meio e começas a olhar para aquilo que ele tem lá dentro, o animal está morto. O ensino, a biologia matou o animal. Exatamente. É a explicação a matar a arte. Mas depois, é exatamente a analogia perfeita. Mas depois, se calhar, esse animal morreu, mas depois vais conseguir salvar uma vaca. E vais conseguir, se calhar, olhar melhor para a arte e vais conseguir, numa próxima vez, mataste e sacrificaste estes artistas para depois olhar para os outros. Ou seja, isto não é para... Eu concordo contigo, ou seja, não é para desvalorizar a atividade de, ok, vamos dissecar isto, talvez para entender melhor não só isto, também como outras coisas. O que eu estou a dizer é que são atividades completamente diferentes. Estás a ver? São. Uma coisa a intelectualização já está tipo... Uma coisa... Tu na Faculdade de Belas Artes não tens este tipo de conversas. Espero bem que não. Isto são conversas da Faculdade de Letras. Claro. Exato, faz sentido. Exatamente, na Faculdade de Belas Artes a arte é cenas. A arte são só cenas. Exatamente. Na Faculdade de Letras existe uma tentativa de definição daquilo que é arte e daquilo que são os vontade de se falar das coisas. Isto não tem mal. Sim, não tem. São igualmente válidas, claro. Não claro acho que sejam igualmente válidas, porque eu acho que não. Se nós tivéssemos de fazer uma hierarquia, eu acho que o pessoal de Humanidades está mesmo em baixo. Toma! Não faz mal. Eu adoro essa posição. Mas, por exemplo, um artista ele faz coisas. Exato. Um artista ele faz eu coisas. Concordo. Produz. Eu concordo contigo. Eu não estou a produzir. Isto não é absolutamente nada. O meu artigo não significa absolutamente nada. E não faz mal. Por amor de Deus. Se eu quisesse ser útil, eu ia ser enfermeira. Eu não... Pronto, é um bocadinho... Eu não consigo fazer essa hierarquização. Acho que inerentemente... Eu acho que há pessoas que salvam vidas e há pessoas que não salvam vidas. Há pessoas que impactam a vida, há pessoas que vivem numa torre de marfim. Sim, tudo bem, tu tomas essa decisão. Não significa que eu seja sempre esta figura, significa que na minha profissão, enquanto docente da Faculdade de Letras, eu faço se calhar isso. Se calhar nem tanto enquanto docente, porque eu estou a falar com pessoas, mas sim no meu trabalho de investigação é muito isso que eu faço. Sim. E atenção, isto é uma posição que os meus colegas nem sempre concordam comigo. Claro. Se nós concordássemos entre as pessoas de Humanidades, nós fechávamos a nossa faculdade. Tu gostas da discórdia então também? Faz parte, é necessário. Falar-se é necessário. Da discórdia, não sei se é da discórdia enquanto figura, uma coisa assim mais violenta. É mais a ideia de... falar-se das coisas é interessante. Eu frequentemente mudo a opinião. É a coisa que eu mais faço, mudar de opinião. Provavelmente se eu me chegar a ouvir, eu vou pensar, amiga, cala a boca só, tipo, estás... Quando estiveres a ouvir. Sim, mas não faz mal, acho que... Sim, eu percebo o que vocês estão a dizer e mesmo tendo em conta o meu pensamento, acho que faz bastante sentido. Digamos, na minha cabeça, fundamentalmente, portanto, esqueçam a sociedade, esqueçam seres humanos, imaginem só as práticas. Eu sei que é um bocadinho difícil porque as práticas envolvem sociedades e seres humanos, mas, digamos, cá em baixo ou cá em cima, depende do ponto de vista, não é? Eu acho que estas atividades, estes empreendimentos intelectuais ou práticos, não é? Sim. Enfermagem, literatura, eu acho que na minha cabeça valem tudo a priori o mesmo. Não, mas O que acontece é que depois, portanto, quando tu começas a colocar a camada de sociedade, a camada de valores interpessoais, a camada de ética moral, digamos, esses empreendimentos vão diferir. A única coisa que eu estou a dizer é que na sua natureza são igualmente válidas. O que é a sua natureza? Elas existem na sua natureza. Onde é que é a natureza das humanidades? É fantástico eu ser a pessoa menos filosófica daqui, porque a minha posição é tão simples quanto esta. Durante a pandemia eu não fiz absolutamente nada, porque não dava... O trabalho não é valorizado. Tal como o trabalho de muitas pessoas não é valorizado. Não é imediato, não é necessário. Não vai salvar vidas. Os meus pais trabalharam. Porque o trabalho deles é útil.
Mas aqui tu estás aquilo que eu estou a dizer é que, por exemplo, tu estás... E nós associamos, e eu concordo convosco, atenção, eu neste raciocínio eu estou a fazer de advogado do diabo, porque eu estou a ir contra as minhas crenças pessoais. Eu considero que, por exemplo, o exercício da medicina, da enfermagem, é mais nobre e útil do que as humanidades. Sim. A única coisa que eu estou a dizer é que se eu retirar estas crenças, se eu retirar a sociedade... Tu ficas sem o exercício. O exercício não existe fora da sociedade. Tu não podes estar a retirar coisas... Sim, sim. Então vamos... Exatamente, era difícil fazer isso. Mas eu acho que mas então deixa-me dizer outra coisa. Vamos, digamos, mudar todas estas coisas, todo o funcionamento da sociedade para uma na qual as humanidades são mais valorizadas. De que maneira? Era possível. Não, íamos estar todos embaixo das árvores a pensar só. Mas a questão seria eventualmente possível. Mas mentalmente seria possível. Tu também podes conceder um unicórnio e o Pai Natal. E tu se calhar até vais deixar as bolachas para o Pai Natal. E então? Sim. Não. Este exercício mental nós podemos fazê-lo. Ele não significa absolutamente nada. Tudo bem. Com pena. Simplesmente porque na natureza, na definição daquilo que são as humanidades, é impossível retirar-se a componente humana. Não há humanidades sem ser humano. Não posso dizer-te o que é que deveriam a ser as humanidades, deveriam ser melhores ou piores sem sociedade, porque elas não iam existir. Certo, daí eu ter feito a redefinição, ou seja, não vamos... Lá está, inicialmente era muito difícil estar a tirar as crenças, tirar a sociedade, porque na prática é impossível de fazer isto. Daí eu estar agora a dizer, vamos alterar o funcionamento como uma sociedade, ou o modus operandi da mesma, e vamos operar num regime apenas de exercício mental, em que as humanidades são mais valiosas, são mais úteis, estás a perceber? Eu acho que são muito valiosas e muito úteis e muito importantes. Mas isto tudo para dizer que se a humanidade seguisse esse rumo, as humanidades seriam mais úteis. E a discussão seria, vamos imaginar um mundo em que as humanidades não são tão úteis. Então, isto tudo para chegar à conclusão de que, na minha opinião, que pode estar errado, etc., eu acho que estes empreendimentos, o seu, digamos, valor inerente, eles são iguais, estás a perceber? Agora, na prática, lá está, quando tu começas a colocar ou começas a olhar com a lente da sociedade sobre a qual esses empreendimentos se estão a desenrolar, é que acaba por dizer, ok, isto é mais nobre do que isto é mais útil do que isto. Tem um problema naquilo que estás a dizer. Foi um salto de fé que tu me fizeste fazer que eu não te vou conceder, que é porque as humanidades são admitidas enquanto úteis, enquanto valiosas, vão passar a ser mais úteis. Não. Eu não disse. São sempre na experiência valiosas. Mental que ele está... ou seja... São sempre valiosas. São valiosas hoje em dia, enquanto praticamente ninguém lê. Elas continuam a ser valiosas. Elas sempre são. Mas elas não produzem martelos. Elas falam de martelos. Mas o martelo não deixa de existir se uma pessoa deixar de falar sobre ele. Sim, mas não era bem isso que eu estava a tentar dizer. Posso tentar clarificar para ver se eu percebi? Ok. Ou seja, o que estavas a dizer era, na tua experiência mental, a suposição que estás a fazer é, vamos supor que existe uma sociedade em que as humanidades são mais úteis, valorizadas do que o resto. Sim. Nós nessa sociedade estaríamos a discutir porque é que as humanidades são mais úteis do que tudo o resto, enquanto que na nossa estamos a discutir porque é que tudo o resto é mais importante do que as humanidades. E isso, dado essa circunstância, isso está a implicar que a natureza desses empreendimentos não é mais ou menos útil por natureza, é só devido à estrutura da sociedade que nós temos. Certo? Sim, é essencialmente isso que eu estou a dizer. Eu perdi-me muito, eu confesso, eu perdi-me nos vossos raciocínios. Mas aquilo que são muito imaginários. Mas aquilo que, por exemplo, as humanidades... Isso é tão engraçado porque nós somos de ciências. É isso que eu estava a dizer, é fantástico, eu sei a pessoa menos filosófica daqui. Se calhar és a que pensa melhor, desculpa. As humanidades, elas
já tiveram muito mais valor do que têm hoje em dia. As humanidades já... e eu não digo isto com pena, as humanidades eram... a partir do momento em que elas passaram a ser democratizadas, a partir do momento em que elas passaram a depender daquilo que é o dinheiro do Estado, passaram a ser menos valiosas, exatamente porque elas não produzem. Mas enquanto exercício dos nobres, dos ricos, arte e humanidades era uma das maneiras deles gastarem o seu dinheiro, e era uma das coisas que eles faziam enquanto pessoas. Tudo aquilo que são grandes artistas, grandes filósofos, grandes escritores, numa época pré-revolução industrial, e se calhar até muito anterior a essa, são pessoas ricas que estavam confortáveis, que faziam coisas. Fazemos isto por alguma razão, não é? Existe, se não utilidade, existe valor naquilo que nós fazemos. E eu acredito nisso. Acho que não é preciso estar a restringir e estar a... As humanidades não precisam de ser salvas. As humanidades não precisam de ajuda, não precisam do reconhecimento de um menino de física que lhes diga vocês são úteis. Nós sabemos que não somos e não faz mal. Sabes? É mais isso. Sim. E há pessoas que precisamente poderiam dizer aquilo que eu estou a dizer para se fazerem de bonzinhos. Não, eu acho que as humanidades... Mas neste caso eu estou a falar de forma mesmo genuína. Mas física também tem um bocadinho essa posição. Física é mais inútil do que a engenharia, por exemplo. Pois tem, nós falámos sobre isso no episódio do Tomás. Exatamente. És o mais completamente, sim. Mas não é por isso que tu vais deixar de ser físico. Exatamente. E não é por isso que isso te vai afetar de alguma maneira. É infantil eu ficar afetada quando alguém me diz humanidades são inúteis. Eu não mas repara, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu não estou a defender, mas eu não estou a fazer, digamos, uma defesa das humanidades para fazer com que as pessoas das humanidades se sintam bem, se sintam valiosas. Não é por isso. É simplesmente pela questão do valor em si. Eu acho que nós defendemos as humanidades porque nós... Ou seja, o nosso sentimento... estando de fora e gostando de humanidades, acaba por ser talvez mais intenso do que uma pessoa que está nas humanidades. Sim, ou seja, nós como somos de fora das humanidades, se calhar até vemos mais tipo, o desvalorizar não legítimo. Não, eu reconheço, por amor de Deus, eu tenho de justificar perante toda a gente a razão pela qual eu fui para humanidades. Mas não tens que o fazer. Pois não, mas é uma posição que se tem, que é do tipo, porque é que tu foste para humanidades? É aquilo que os burros fazem, não é? Os episódios ligam-se todos. Mas, ainda bem, mas eu não sei, a minha atitude é de... Ok. Porque eu gosto disto, porque é-me intelectualmente estimulante. Porque eu não imagino a fazer nenhuma outra coisa. É só isto que eu consigo fazer, é só isto que eu gosto de fazer, por isso é que eu estou em humanidades. Ponto. Não acho que exista, e não acho que exista necessidade sequer de se criarem experiências mentais nas quais nós dividimos o valor da utilidade e no qual nós imaginamos as humanidades isoladas, porque as humanidades nunca vão existir num tubinho de ensaio. Nunca. Sim, mas lá está, eu reformulei para não tentar dizer isso. Pronto, mas eu não percebi a tua reformulação. Tens que ver em casa, desculpa. Tenho que ver em casa. Não, tu é que tens de explicar melhor. Tenho que ver em casa. Não, mas eu não consigo. Não, eu não me consigo explicar melhor neste caso. Sim, tudo bem. Não, eu acredito que tenha feito sentido. Eu simplesmente acho que, tal como tu achas com arte, isto são intelectualizações desnecessárias para aquilo que é uma prática que simplesmente existe e que simplesmente vai continuar a existir. Uma outra conversa que nós podemos ter... Sim, é desnecessário, concordo. Uma outra conversa que nós podemos ter, e se calhar é assim útil, tal como na questão da arte, é fazer-se humanidades perante o Estado. Fazer-se humanidades enquanto alguém que precisa de comer. Fazer-se arte enquanto alguém que precisa de comer. E é alguém que precisa de pedir dinheiro para fazer aquilo que faz. Pois. Aí sim podemos falar da questão da utilidade. Aí sim podemos falar da questão do valor. E da maneira como nós vamos organizar esta relação valor-utilidade com a minha prática. E com a minha necessidade de comer e a minha necessidade de arranjar financiamento. É a única coisa e a única conversa relativamente a qual me faz sentido estudar-se a natureza das humanidades. É a partir do momento em que eu passo a ter fome.
Sim, essa conversa é necessária enquanto que a outra é completamente desnecessária. Sim, Não que seja estúpida, na minha opinião. Não que seja estúpida. Exatamente, não que seja estúpida, mas eu concordo que do ponto de vista utilitário faz bem ela é acontecer. necessário. Eu não sei como participar nela, confesso. Nós Eu digamos simplesmente, pronto, exatamente, desviamos imenso. Pá, vamos com quanto tempo? O vídeo é 2 horas e 23 minutos. Então, se calhar já não vos falo dos meus cosacos. Nós divagámos imenso. Sendo um episódio 1 hora, já vos dei 2 episódios sem vos falar daquilo, mas foi muito agradável. Se quiseres acabar... Sim, um remate final... eu estou na página 2 de 6. Man! Remate final, nem sei. Dessas 6 páginas, o que é que tu valorizas? Uma depende exatamente da anterior, por isso não consigo fazê-lo assim. O que eu ia dizer-te é... isto é um pensamento que eu tive agora. Eu gostava de... obviamente que o nosso podcast é conhecido por haver muito devaneio e de divagar imenso. Claro. Eu acho que tu gostaste também da conversa. Pronto. Portanto, nós não fizemos sequer muito esforço em tentar enclausurar sobre isto, ouvimos o que tiveste a dizer e pronto. Mas eu gostava de perceber do início ao fim. Okay. Mas calma. Mesmo que tu me expliques isto depois de estarmos a desligar, não vai dar, porque nós vamos... Claro. Portanto, a minha sugestão é, se tu quiseres um dia qualquer, nem que seja para vires aqui e fazeres a tua explicação toda, tipo, do início ao fim... Vocês os calados. Nós vamos para ali e tu fazes a explicação toda do início ao fim. Eu arranjo um quadro, dou-vos uma aula. Pois, exatamente. Pá, se quisesses fazer tu em tua casa assim também era fixe. Com muito gosto. Mas quiseres fazer aqui, a gente com muito gosto. faz para tu fazer a explicação. E depois eles mandam vitades. Não, nós nesse vamos estar calados para ela fazer a explicação do início ao fim. Não perderam absolutamente nada, garanto-vos. Acho que esta conversa foi muito mais agradável do que aquilo que eu tinha para vos dizer. Pronto. Garanto. Não, perdemos algo definitivamente, porque se tu fosses falar de alguma coisa, algo é diferente de nada. Mas nada disto é útil! A guerra não acabou. Eu escrevi isto, a guerra não acabou. Está tudo igual. Sim. Se não falar hoje, falarei na próxima semana. Nada depende a realidade não depende daquilo que eu tenho para vos dizer. Ok. Uau. Magnífico. Nós nem mencionámos que hoje temos o André outra vez e o Shen. Anda cá, boy. Ganda tropa, estamos aí. Tens alguma coisa a dizer ao pessoal? Sim. É o quê? Olha, deixem o like e se inscrevam no canal. Inscrevam-se. Ele está cheio de fome. Estamos todos. Agradecer mais uma vez à Junta de Freguesia de Carnide por nos ter recebido, ter disponibilizado o espaço. Não é? E pá, obrigado. Obrigada. Conversa Eu é que agradeço. Foi muito fixe. Então, até à próxima, pessoal. Tchau. Tchau.